nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus é tremenda, é pura, é santa, e diz também, aleluia, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, de dois fios. Ela vai aonde, aleluia, ninguém pode ir. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Ela conhece, ela discerne todo o nosso pensamento. Ela nos traz discernimento da vontade de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus ela é escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, irmãos, aleluias, disse o profeta, louvado seja Deus, Isaías, que ela não volta vazia, mas antes ela tem poder de fazer aquilo para qual ela foi enviada, necessário, irmãos, para que seja surtido o efeito do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Pela palavra nós somos salvos, pela palavra nós somos limpos, pela palavra nós somos exortados, pela palavra nós seremos julgados, diz o Espírito Santo de Deus. Sabemos, irmãos, que a condenação, o juízo não vem para os salvos, porque aqueles que são salvos, aleluia, serão abertos os livros que estão lá diante de Jesus. O livro das obras, todas as nossas obras serão provadas, aleluias, no fogo, santo é o nome do Senhor, aleluias, e também o nosso nome estará no livro da vida, e entraremos para o gozo do nosso mestre. Mas a palavra de Deus diz que aquele, aleluias, que não aceitar Jesus, ele está, aleluia, já separado para o dia do juízo, aleluia. Por isso, irmãos, aleluia, a palavra de Deus é importante no nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, aleluia, que faz, aleluia, com que nós tenhamos um norte, aleluia, orientado na direção do Espírito Santo de Deus, para nós entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a vida dos irmãos? Qual é a vontade de Deus para o nosso ministério? Qual é a vontade de Deus, aleluia, louvado seja Deus lá no nosso trabalho? Qual é a vontade de Deus no nosso casamento? Qual é a vontade de Deus, santo nome do Senhor, para nós fazer o ídolo do Senhor? Tudo há um propósito, diz a palavra de Deus, aleluia, para tudo há um propósito, diz Salomão, santo nome do Senhor. E o propósito de Deus nessa noite, aleluia, é que a palavra de Deus ela seja semeada em nosso coração e ela venha permear, irmãos, aleluia, a tábua do nosso coração, para nós guardar a vontade de Deus, aleluia, para nós aprender do Senhor e para nós também colocar em prática o desejo do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, para nós não pecar contra o Senhor, para nós não pecar contra Jesus, para nós não pecar, aleluia, contra o nosso irmão, para nós não pecar contra o nosso esposo, contra a nossa esposa, santo é o nome do Senhor. É para isso que Deus enviou, irmãos, aleluia, os pregoeiros da mensagem de Deus, os pregoeiros da boa nova, santo é o nome do Senhor, para ensinar, para indagar, para corrigir, irmãos, para nós, aleluia, entender o mistério de Deus para a nossa vida, santo é o nome do Senhor. E se você veio nessa noite, aleluia, para aprender a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar, aleluia, da palavra do Senhor, você vai dando glória, você vai dando aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, Pedro está ensinando, aleluia, Pedro, irmãos, aleluia, não tinha, na época que Jesus chamou ele para o apostolado, para o discipulado, Pedro, aleluia, ele sabia somente lançar a rede, somente lançar o anzol, aleluia, ele só sabia fazer isso, aleluia. Pedro, irmãos, ele não tinha, como diz a palavra de Deus, letra, ele não era estudado, ele não tinha diploma, santo é o nome do Senhor, aleluia, mas ele tinha um chamado da parte do Senhor Jesus, aleluia. Quando Jesus, irmão, chama o homem, chama a mulher, aleluia, é porque ele quer usar nas suas mãos, aleluia. Jesus diz para Pedro, Pedro, aleluia, a partir de hoje você não vai mais ser pescador de peixe, mas você vai ser pescador de homens. Aleluia, e nós sabemos, irmãos, que para ganhar alma é preciso ser sábio, diz a palavra de Deus. E aquele que ganha alma, sábio é, diz a palavra do Senhor. Aquele que ganha alma para o Senhor, irmãos, aleluia, ele se dedica. Aquele que ganha alma para o Senhor, ele abandona a sua vontade, ele abandona, aleluia, se possível, até mesmo o seu trabalho, Aleluia, mas ele faz a vontade de Deus. Aleluia.
Ele era simples de tudo, mas ele era um homem, aleluias, que tinha autoridade. Ele era um homem, aleluias, que quando Jesus, aleluias, se entregou, irmãos, foi buscado pela guarda pretoriana ali dos romanos para ser preso, aleluias, ele sacou, aleluias, santo ao nome do Senhor, a sua espada da bainha e feriu ao soldado, aleluias, ele tinha vontade de defender a Jesus Cristo, aleluias, mas Jesus disse para ele, aleluias, santo ao nome do Senhor, que se o Senhor ele quisesse acabar com aquele exército, ele acabava, aleluia. Se Jesus quisesse, aleluias, ele chamava, irmãos, a comitiva de anjos e acabava, não foi assim que Elias fez, aleluia, com aquele exército de 50, santo ao nome do Senhor, não foi assim que Elias fez, aleluia, vinha 50 e ele mandava fogo do céu, vinha 50, ele mandava fogo do céu, vem mais 50, aleluia, o capitão disse, espera lá, vamos com calma, aleluia, vamos conversar, aleluia, é assim que Deus trabalha, aleluia, aleluia, Jesus não, aleluia, ele não resolve com força, com violência não, aleluia, Jesus diz para Pedro, pode guardar isso daí, que não é desse jeito que resolve as coisas, aleluia, não é com valentia que se resolve o problema não, não é brigando, aleluia, não é batendo, não é esfaqueando, não é atirando, não é armando emboscada não, aleluia, se resolve, aleluia, na obediência do Senhor, aleluia. Deus já está falando aqui nessa noite. Aleluia, tem pessoas aí, estão passando prova. Fica tranquilo, Deus, Ele está cuidando de tudo, bem? Aleluia, não precisa bater, não precisa xingar, não precisa chutar, Aleluia, pode ficar tranquilo. Pode guardar a espada da bainha aí, Aleluia, Jesus vai restituir a orelha do soldado do inimigo, Jesus ele vai restituir, Jesus, aleluia, vai dizer, não, aleluia, vamos passar a prova, aleluia, nós não somos melhores que Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, é o nosso alvo, Jesus é que nós temos que olhar, aleluia, para nós ser imitadores de Cristo, como disse Paulo, aleluia, tem gente querendo imitar pastor, querendo imitar o obreiro, querendo imitar um monte de coisa, irmãos, imitem Jesus, amém? Jesus olhou para Deus e disse, Deus, se possível, passa de mim. Aleluia, mas todavia seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Pedro queria resolver na faca, irmãos? Aleluia. E Jesus disse para ele, não, aleluia, vamos resolver do jeito que tem que ser feito, Aleluia, eu tenho que passar. Louvado seja Deus. Vamos passar a prova, irmãos, dando glória a Deus. Aleluia, Jesus não passou qualquer provinha, não, Jesus foi crucificado, tá bom? Aleluia, Jesus foi levado ao madeiro e pregado, irmãos, vivo no madeiro. Aleluia, se tem que passar o vento, irmão, passa, Aleluia, está passando vento no casamento, está passando vento no trabalho, está passando vento no ministério. Aleluia, deixa Deus trabalhar. Glória a Deus, aleluia, o diabo achou, irmãos, que matando Jesus, aleluia, ele ia acabar com tudo, Aleluia, mas Deus, com todo o seu poder e glória, lá do trono, aleluia, Ele olhou, aleluia, para Jesus, lá no madeiro, aleluia, e Isaías disse lá no capítulo 53, que ao Senhor agradou morrê-lo, para que, irmãos, para que hoje nós tivéssemos vida na presença de Deus. No terceiro dia, Deus, Ele ressuscita o seu Filho dos mortos, aleluia, e dá para ele todo o poder, aleluia, e toda a honra e toda a glória, aleluia, que invade o céu, a terra e além dela. E é esse poder, irmãos, aleluia, que foi dado a Cristo, que Ele derrama pelo poder da graça sobre a vida do apóstolo Pedro, e derrama nessa noite sobre a nossa vida, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo, aleluia.
Aleluia, o mundo tem nós como loucos. Eles olham para o povo de Deus e dizem, mas que povo é esse? Um povo que fala uma língua meio doida, meio estranha. Um povo que muitas das vezes não tem estudo, muitas das vezes não tem um prato de comida para pôr na mesa. Aleluia, mas é um povo feliz, é um povo alegre, é um povo, aleluia, que faz boas obras. Era para os ricos, irmãos, estar ajudando a população, distribuindo comida, alimento, roupa, calçado. Aleluia, mas Deus colocou essa obra na nossa mão, Santa Nossa Senhor. Deus colocou essa obra na tua mão, na minha mão. Aleluia, para que nós vamos. Aleluia, e mostramos o amor do Pai, aleluia, para com seus filhos, santo é o nome do Senhor. Tem gente aqui, irmãos, que está preocupado com o que vai comer amanhã. Tem gente aqui preocupado com o que vai vestir amanhã. Tem gente aqui preocupado com como que vai pagar as contas lá no final do mês. Aleluia. Deus diz, irmãos, aleluia para nós. Aleluia, você tendo o que comer, você tendo o que vestir, você tendo o que calçar. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, fique tranquilo na presença de Deus. Aleluia, primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia, aleluia, vai colocar, aleluia, pão na tua mesa. Deus vai enviar o maná do céu. Deus vai te calçar. Deus vai te sustentar, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Deus vai colocar gasolina no teu carro. Pode ficar tranquilo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E Deus deu essa sabedoria para Pedro. Deus deu esse amor fraternal para o apóstolo Pedro. Deus, ele deu essa sabedoria. Deus encheu ele do Espírito Santo de Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quando eles estavam, irmãos, aleluia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz a palavra de Deus, estavam na porta do templo chamado Formosa, estava um homem ali, paralítico, coxo, santo é o nome do Senhor, pedindo a eles esmola, e a palavra de Deus diz, aleluia, que, aleluia, Pedro e João responderam para aquele homem, dizendo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo, aleluia, muito maior, santo é o nome do Senhor. Eu tenho aleluia, e pegaram na mão daquele homem coxo e levantaram ele e ele andou para a glória de Deus. Está entendendo, irmãos? Aleluia, talvez nós não tenhamos dinheiro, não tenhamos, aleluia, prata e ouro, não tenhamos o que eu quero. Eu não tenho o que eu quero nessa vida, eu queria ter mais, né? Aleluia, mas o que Deus me deu é suficiente para eu viver. Está entendendo, irmãos? O que Deus te deu é suficiente para você se alegrar na presença de Deus. Aleluia, o que Deus te dá, irmãos, aleluia, é algo que o mundo não pode te dar. Santo é o nome do Senhor. Deus, ele te dá paz. Deus, ele te dá amor. Deus, ele faz justiça, aleluia, em teu favor, diz a palavra de Deus. Você vai deitar no teu travesseiro à noite e vai dormir em paz. Você vai deitar, aleluia, na tua cama, aleluia, vai saber que tem Deus te guardando de dia e de noite, santo é o nome do Senhor. Aleluia, você vai, irmãos, aleluia, passar pela rua e você tendo pouco, diz a palavra de Deus, aleluia, que você vai ver o faminto, você vai ver o mendigo, você vai ver, aleluia, alguém precisando de uma palavra, aleluia, talvez você não tenha uma esmola para dar para ele, aleluia, mas você tem uma palavra direcionada do Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, aleluia, que por conta disso fala, né? Paulo e Pedro foram presos, foram, aleluia, levados para o sinédrio, foram julgados, aleluia, mas eles não deixaram de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Aleluia, que não é um certificado que vai te fazer mais crente, né? Não é, aleluia, uma faculdade que vai te fazer mais crente, pelo contrário, a faculdade ela te desvia da presença de Deus, porque lá, aleluia, só tem ateu, só tem desviado, só tem gente mundana, só tem, aleluia, enviado de Satanás. Aleluia, se você não vigiar, você cai da presença de Deus. Aleluia, mas se você tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, você carrega a presença de Deus dentro do seu coração.
aleluia, e você tem a autoridade de Deus para dizer, aleluia, ao paralítico, santo é o nome do Senhor, para que ele anda e ele vai andar. Você tem autoridade, aleluia, quando Deus te revelar, aleluia, para você orar pela pessoa que está ali, aleluia, desenganada pela medicina, com câncer estourando, aleluia, tudo inflamado, não tem mais força para levantar da cama, você vai impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados para a glória de Deus, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que tudo isso, aleluia, que Deus está falando nessa noite, é necessário que haja o amor de Deus no nosso coração. O amor. O amor. Paulo escreveu dizendo sobre o amor, irmãos, que o amor, aleluia, ele tudo suporta. O amor, ele não trata com leviandade, o amor ele espera, o amor ele tem calma, ele olha, ele observa, aleluia, ele vê, aleluia, o teu amigo, ele vê o teu cônjuge, ele vê, aleluia, fazendo errado, ele vê, aleluia, tentando te prejudicar, ele observa, aleluia, mas o amor está no coração dele, santo é o nome do Senhor, aleluia, como Jesus, irmão, estava de braços abertos na cruz do Calvário, dizendo para Deus, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque, irmãos, aleluia, quando nós temos amor no coração, nós vemos as pessoas nos atirando pedra, nós vemos as pessoas nos perseguindo, nós vemos as pessoas nos maltratando, mas nós dizemos para Deus, Pai, perdoa eles. Porque aquele que tem o amor de Deus no coração, aleluia, a Bíblia diz que ele é sóbrio, ele faz as coisas, aleluia, com a intenção de abençoar, com a intenção de proteger, com a intenção de guardar, com a intenção de ganhar aquela alma para Cristo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, com amor, irmãos, é com amor. Se não tiver amor, aleluia, nós nada vamos ser na presença de Deus. Pode pregar que é uma vez. Pode ganhar alma para Jesus, pode curar, aleluia, mas nós não vamos ser nada diante de Deus. Aleluia, só vamos fazer barulho. A Bíblia diz que nós vamos ser como o sino que tira, aleluia, a lata que faz barulho, aleluia, mas seja cheio da presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do amor de Deus, aleluia, o amor de Deus ele suporta tudo isso, o amor verdadeiro ele suporta. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, para a mulher ser sujeita ao esposo, a Bíblia diz através do apóstolo Pedro, aleluia, que não era estudado, mas ele tinha a sabedoria do céu, aleluia, era para os homens tratar a mulher como o vaso menor, o vaso mais frágil, o vaso mais delicado, aleluia, Deus, irmãos, ele está nos ensinando nessa noite, aleluia, para nós termos um tratamento adequado dentro do casamento, dentro da nossa vida social, irmão? Porque quando nós falamos de casamento, aleluia, nós estamos falando do próximo, aleluia, a minha esposa é minha próxima, aleluia, ela está mais próxima de mim do que as outras pessoas no dia a dia, aleluia, santo é o nome do Senhor, ela que me assiste, ela que sabe das dificuldades, eu que sei a dificuldade dela, o problema dela, aleluia, é eu que sei quando ela está nervosa, quando ela está brava, quando ela está ansiosa, ela sabe, aleluia, quando eu estou, aleluia, de poucas palavras, eu quero ficar no meu canto, não quero papo, aleluia, mas para nós suportar isso, irmãos, dentro de quatro paredes é necessário ter amor no coração, aleluia. Não adianta, irmãos, aleluia, nós ter o conhecimento da palavra e não saber o que fazer com isso. Não adianta nós ter o conhecimento e não colocar em prática. Não adianta. Nós temos que pedir para Deus nos dar discernimento, nos dar sabedoria. Se falta amor no meu coração hoje, peça amor. Se falta paz no meu coração, peça paz para Deus. Se falta perdão, Deus, eu não consigo perdoar. Aleluia, Deus ele vai quebrantar teu coração, Deus ele vai tirar a seta do diabo, aleluia, o mundo espiritual existe, irmãos. Eu digo para vocês que o mundo espiritual, ele está aqui, o olho humano não enxerga, aleluia, mas Deus, aleluia, ele dá visão para aqueles que têm o coração puro diante da presença de Deus. Não está indo bem no casamento, pastor.
pastor. Aleluia, ore a Deus, peça a Deus. Aonde que você está errando? Aleluia, mas é meu marido, mas é minha esposa. Aleluia, ela só faz isso, ele só faz aquilo. Aleluia, peça a Deus. Será que não é eu que tenho que mudar? Será que não é eu que tenho que perdoar, meu irmão? Será que não é eu que tenho que suportar a prova, irmãos? Aleluia, Deus ele dá sim, aleluia, a assistência, Deus ele dá a direção, Deus ele mostra, irmãos. Peça a Deus que ele mostra, né? Aleluia, muitos correm para o pastor, olha para mim, pastor, meu casamento, aleluia, não está bom, pastor, aleluia, quando a gente namorava era uma coisa, agora casou, parece que é outra, né? Aleluia, é assim, irmãos, que funciona. Quando casava, né? Antes de casar, levava presente, levava bolo, levava ursinho, levava um monte de coisa, chocolate, né? Casou, irmãos, aleluia, compra um pacote de esponja, compra detergente, dá panela de presente, né, irmãos? Aleluia. É assim, irmãos. Aleluia. A esposa não quer ganhar uma panela de presente, não. A esposa não quer ganhar um bombril de presente, não, irmãos. Ela quer ganhar um perfume, ela quer ganhar, aleluia, uma roupa nova, ela quer ganhar um sapato novo, né? Aleluia. O esposo, irmãos, aleluia, ele tem que tratar a mulher como vaso delicado, com cuidado, né? Aleluia, a esposa não é teu instrumento que você pega e usa a hora que quer e depois joga no chão. Aleluia, a esposa, irmãos, aleluia, ela está ali para ser escutada, né? Olha aí, irmãos, aleluia, lá dentro da tua casa, quem fala mais é você ou a tua esposa, né? Aleluia, dentro de casa geralmente é a esposa que fala mais, né? Geralmente é a esposa que fica mais com os filhos, é a esposa que cuida dos afazeres domésticos, geralmente é assim, né? Aleluia, nós estamos lá para dar uma assistência, nós estamos lá, aleluia, para ouvir, aleluia, Quem já tirou um dia aí, irmãos, para dizer, não, pode deixar que hoje eu vou limpar a casa, pode deixar, aleluia, que hoje eu vou lavar a louça, pode deixar que hoje eu vou limpar o banheiro. Aleluia. É difícil, né, irmãos? As irmãs dizem quem dera, né? Vai orando para Deus, Deus ele muda o cativeiro, né? Aleluia. O homem pensa que é só chegar em casa, jogar a meia no canto, sapato no canto e deitar na cama, né? Não é não, irmãos. A esposa está esperando você lá, sentado do lado dela e ouvir o que ela tem para dizer, santo nome do Senhor. Para isso, irmãos, aleluia, tem que ter amor no coração. Aleluia. Quanto tempo, irmãos, que nós nos sentamos com a nossa esposa, quanto tempo que nós nos sentamos com o nosso marido, vice-versa, né, irmãos? Aleluia. Para ouvir o que ele, o que ela tem para dizer. Porque às vezes, irmãos, a gente só vai guardando rancor, só vai guardando mágoa, né? Aleluia, vem uma palavra do lado da esposa, do esposo que machucou, aleluia, e você vai guardando. No outro dia vem outra paulada e você vai guardando. No outro dia vem outra paulada e você vai guardando. Mas você nunca chegou para o teu esposo, para a tua esposa e disse para ele, olha, não fala assim não, que assim me machuca. Não fala assim não, aleluia, que assim você me desmoraliza, assim você, aleluia, perde o respeito comigo. Aleluia, se é o demônio, irmãos, que está no meio, nós vamos dobrar o joelho e vamos orar. Deus ele vai envergonhar esse capeta em nome de Jesus. Mas tem coisa que nós resolvemos falando, irmãos, olho a olho, Tem coisa que nós resolvemos, irmãos, que aleluia, a gente vai criando na nossa mente um problema desse tamanho, e às vezes é desse tamanho. Aleluia, e o diabo vai enganando, vai fazendo distanciar, vai fazendo esfriar. E você sabe que quando o amor se esfria, o pecado entra, diz a palavra de Deus. Aleluia, se você não dá assistência para a tua esposa, para o teu esposo, o diabo vai preparar lá fora um prato, um laço. O sangue de Jesus tem poder. O pastor está lançando maldição, não, irmãos. Aleluia, o diabo é astuto. Aleluia, você não vigia. Você não fala que a tua esposa está cheirosa, o outro lá fora vai falar. Aleluia, se você não fala para o teu esposo, nossa, como você está elegante hoje, está bem arrumado. Aleluia, é a mulher que faz o esposo, irmãos. É a mulher que, aleluia, que arruma o esposo, o marido, deixa ele bonito. Se o marido está bem vestido aqui nessa noite, é porque a esposa está cuidando dele. Aleluia, é assim, irmãos. Aleluia, se o esposo está comendo um prato limpo,
com talheres bem, aleluia, aliados, né? Como diz o paranaense, irmãos. Aleluia, porque a esposa dedicou o seu tempo ali, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, a esposa não é um instrumento, a esposa não é empregada, né? Aleluia, o marido, irmãos, santo é o nome do Senhor, é igual, irmãos, tem que ter entendimento, né? Aleluia, a Bíblia diz, irmãos, Paulo diz aos Efésios, né? Aleluia, no capítulo 5, se não me falha a memória, que os homens, irmãos, eles foram escolhidos como cabeça, né? Marido, irmãos, ele é a coroa da mulher, ele é o cabeça. Aleluia, é ele que tem que ter, aleluia, o entendimento da parte de Deus, a instrução da parte de Deus, né? É ele que tem que tomar a iniciativa de dizer: ó, esposa, vamos fazer uma campanha hoje, vamos fazer um jejum hoje, vamos orar hoje, vamos, aleluia, jejuar hoje juntos, né? É o esposo, irmãos, aleluia, que tem a responsabilidade de cuidar da noiva dele, como Cristo cuida da noiva dele, santo é o nome do Senhor, né? Olha só a responsabilidade dos maridos, irmãos. Olha só a responsabilidade de um homem servo de Deus na presença do Senhor. Aleluia, Cristo, irmãos, ele é responsável pela igreja. Imagina, nós, aleluia, tendo que ter essa responsabilidade de cuidar, aleluia, da esposa, como se Cristo cuidasse da igreja. Aleluia, imagina nós servir, aleluia, a nossa esposa como Cristo serve a igreja. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Imagine, irmãos, a responsabilidade da igreja, né? Para agradar ao seu Senhor, para agradar o seu noivo, aleluia, para se preparar para o encontro com o seu noivo, santo é o nome de Jesus. Essa é a responsabilidade da esposa na presença de Deus. Aleluia, a esposa, irmãos, ela é como a igreja, ela deve somente, aleluia, ter olhos para o seu marido. Ela deve somente ter olhos, aleluia, e adorações para o seu esposo. Aleluia, ela tem que preparar, ela tem que trabalhar na sua casa, como se ela estivesse trabalhando na casa do Senhor, santo é o nome de Jesus. Mulheres castas, mulheres bem preparadas, santo é o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz para as mais velhas ensinar as mais novas a serem mulheres castas, dedicadas ao marido, dedicadas às coisas de dentro de casa, santo é o nome do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que esses princípios da palavra de Deus, ele tem sido repetido ao longo do tempo na sociedade. O mundo quer apagar isso, irmão, da sociedade. O mundo quer dizer, aleluias, que santo é o nome do Senhor, ninguém precisa suportar ninguém, e ninguém precisa, aleluia, se submeter a ninguém, aleluia. Não deu certo um casamento, divorcia, casa com o outro, não deu certo com o outro, casa com o outro. E a Bíblia não diz isso. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que você não é obrigado a ficar com quem tenha julgo desigual com você. Mas se você separar, não é para ir atrás de ninguém. Paulo disse, aleluia. Aleluia. Fique da maneira que Deus te chamou. Se Deus, aleluia, Deus não quer ver o sofrimento de ninguém, não. Aleluia, você tem um casamento infeliz, ore para Deus mudar o cativeiro. Aleluia, lute até o final. Aleluia, a nossa salvação vai ser assim, irmãos. A gente tem que lutar até o final. Se a gente parar no meio do caminho, não vai ter salvação. Aleluia, o teu casamento é a mesma coisa. Se você não lutar até o final, não tem salvação no teu casamento. Aleluia, primeira prova, primeiro vento, não quero mais. E nós sabemos, irmãos, a minha esposa tem 5 anos de casado, e a gente está aprendendo, aleluia, a gente está aprendendo, irmãos. Tem dia que parece que ela está com um fuzil e eu estou com a bazuca, aleluia. Sai faísca, minha mãe só fecha a porta na casa dela, ele mora nos fundos lá, aleluia, deixa ele se resolver lá, aleluia. É outra coisa, irmãos, aleluia, aleluia, esposo, marido, mulher,